Então, estamos no módulo 4, Palavras que Curam, o impacto das palavras. Nesse módulo, nós vamos focar, então, na questão da comunicação, né? Vamos falar sobre a linguagem verbal, a comunicação positiva e o espelhamento. Então, por que eu trago para vocês aqui esse módulo sobre linguagem? Porque alguns problemas do nosso filho, alguns comportamentos que os nossos filhos têm, eles são um reflexo daquilo que nós fazemos, ou melhor, daquilo que nós falamos. Então, às vezes o nosso filho, ele fala de forma agressiva porque nós falamos de forma agressiva. E muitas vezes nós não nos damos conta da forma que nós nos comunicamos com ele, ou com ela, ou com eles. Se observe a partir de agora e observe a forma com que você fala. Não só as palavras, mas a entonação que você utiliza para falar com seu filho. Você fala com seu filho sempre brigando? Sempre em tom de imposição? Né? Qual é o tom que você se utiliza para se referir ao seu filho, para pedir as coisas ao seu filho? Né? Então, às vezes a gente fala, o meu filho ele é tão mal educado comigo, ele é tão grosso comigo, mas como você está sendo com ele? Né? Qual é a entonação que você está utilizando no trato com o seu filho? E aí, por isso que eu coloquei aqui comunicação positiva, porque esse é o objetivo deste módulo, e o espelhamento, porque os nossos filhos, eles espelham as nossas falas. Geralmente, aquilo que o nosso filho faz é porque nós também fazemos. Então, aqui cabe a autoobservação de você, mãe, de você, pai ou responsável. Então, a nossa linguagem e o uso das palavras interferem significativamente no comportamento e desenvolvimento dos nossos filhos ou crianças. O que você fala pode impactar diretamente no desenvolvimento do seu filho. Às vezes, sem perceber, você desestimula o seu filho. Sem perceber, você diz que o seu filho é um fracassado. Sem perceber, você diz que o seu filho é um burro, que ele não sabe fazer as coisas. Então tem pai e mãe que sempre está falando para o filho, não, deixa que você não sabe fazer, deixa que eu faço. O que isso está querendo dizer? Qual é a mensagem que você está transmitindo? É necessário observar as nossas falas, observar a nossa entonação em relação ao nosso filho, porque a entonação, a forma que nós gesticulamos e as palavras que nós usamos pode transmitir uma mensagem que você não quer. E se você está aqui para um desenvolvimento saudável do seu filho, você precisa sim se observar em relação a isso e modificar essa forma de comunicação. E aí muitas vezes a nossa fala pode ser abstrata, pois as crianças compreendem o mundo de forma concreta, então principalmente dos 0 aos 3 anos, né, que é a primeira infância. As crianças não compreendem coisas abstratas. Por exemplo, o não. Tem muita gente que fica falando não o tempo inteiro para uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos de idade. A criança não compreende, ela não sabe o que isso quer dizer, né? Porque ela compreende o mundo de forma concreta, como aquilo que ela está vendo, como aquilo que ela está tocando. O mundo dela não vai além daquilo que tem ali naquele espaço. O mundo dela é aquele espaço. Quando você fala para uma criança, não mexe aí, é como se você estivesse privando um adulto de, por exemplo, tocar em algo que ele quer muito. Então imagina, você tem ali uma Ferrari na sua casa, na sua garagem, mas você não pode tocar naquela Ferrari. A mesma coisa para sua criança. Para ela, o mundo dela, né, os brinquedos dela ou as coisas que tem na casa é como se fosse aquela Ferrari que ela quer a todo custo explorar, que ela quer ter a todo custo. E aí você vem e diz não. Então ela não compreende. Muitas vezes nós temos que modificar a forma de se expressar e de falar com os nossos filhos. Quando for não, tentar explicar o porquê. Validar ali a frustração dele, como nós vimos lá na técnica de substituição, ressignificar e dizer o porquê. Aqui faz dodói, aqui machuca, aqui você leva choque. E saber que mesmo dizendo, mesmo explicando, a criança quer explorar, porque a criança é um ser explorador por natureza. Mesmo você dizendo não,
ele quer explorar, porque aquilo ali é precioso para ele. O mundo dele é ali aquele local de brincadeira. O mundo dele é a casa dele. Então, da mesma forma que você quer explorar o mundo e quer obter objetos que para você é precioso, a criança também. Às vezes, abrir mão de algumas coisas, né? Abrir um pouco mão da organização, da limpeza da casa, para que a sua criança ela possa explorar mais livremente. Eu não estou querendo dizer que você precisa deixar a casa suja, que você não precisa ter rotina, não. Mas em alguns momentos nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Qual é o nosso objetivo aqui? Superar os desafios, conflito e tensões causados pela forma que nos comunicamos, ou até mesmo pelo que deixamos de falar por medo do conflito. Gerar mais compreensão e colaboração, mais qualidade de conexão e diálogo. Então, nosso objetivo aqui é se comunicar de uma forma mais aberta, de uma forma positiva, de uma forma que nós possamos ser compreendidos e compreender também. Você precisa ter uma escuta atenta para entender o que o seu filho quer dizer, né? Então, deixe com que ele explore o ambiente, deixe com que torne aquele ambiente seguro, né? E deixe com que ele explore para gerar menos conflito entre você e ele. Eu quero que você se livre de padrões verbais agressivos e violentos, como os hábitos de julgar, criticar, diagnosticar e rotular. Então, quando nós não compreendemos, quando nós não temos uma concepção de criança clara, né, que é a concepção atual de criança, nós geralmente fazemos isso. Nós usamos padrões verbais de julgamento, de crítica, né? Quer dizer, sai daí que você não sabe fazer. Eu quero que a partir desse módulo você se livre desses padrões de comunicação que são agressivos e que podem sim mudar o rumo da vida do seu filho.